Olá, olá, queridos! Tudo bem? Vamos para mais um Power Ranking. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, eu estarei de mini férias, 5 dias, mas eu deixei conteúdo programado, entre eles este Power Ranking. Para além do Power Ranking, tem muitos vídeos analisando o draft individualmente de vários times. São Francisco, Miami, New England, New York Jets, Kansas City Chiefs, teve um monte de time. Olha o primeiro comentário fixado, que nele tem os vídeos exclusivos de quem é membro aqui do canal. Custa só R$ 8,00 por mês. R$ 8,00 era o preço de uma revista há 15 anos, e era semanal. Aqui a gente tem por mês esse valor para você ter acesso ao dobro, ao triplo de conteúdo. Então dê uma olhada porque em maio compensa bastante você ser assinante aqui do canal, tá? Você ser membro aqui do canal. Vamos para o Power Ranking, que aliás o de 11 a 15 também é vídeo de membros. E vamos para o Power Ranking que não mudou tanto, tá? Nenhum time desceu ou subiu mais do que 2 posições. Por quê? Porque essa classe do draft ela não era aquela coisa impressionante. Nossa, 10 blue chips. Nossa, offensive tackle tem o Joe Alt, wide receiver tem o Ja'Marr Chase. Não, né? Não era uma classe ruim, como eu falei, uma classe com profundidade, com bons coadjuvantes. Pode ser que alguns coadjuvantes sejam Bart Simpson / Barney Stinson. Qual é essa teoria em termos de análise de série? O Bart e o Barney eram coadjuvantes. O Bart era um coadjuvante nos Simpsons. E no início dos anos 90 ele virou o protagonista. Em How I Met Your Mother, o Barney era um coadjuvante, a história do xarope do Ted. Mas o Barney era um personagem tão bom, tão engraçado, embora hoje em dia tenha envelhecido um pouco mal algumas coisas que ele fala, que ele virou protagonista de How I Met Your Mother, basicamente, na 4ª temporada. Então, alguns jogadores desse draft pode ser que, no primeiro momento, sejam coadjuvantes e virem ao pro e produzam. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. E aí, muitas vezes eu fui perguntado, Kurt, algum time pode subir de patamar com esse draft? Papapá? E eu sempre falava, Giants e Cowboys. Eu acho que sim, foi legal o draft dos dois times, com certeza absoluta, mas não a ponto de entrar no top 10. Eu acho que Dallas virou um time que eu colocaria no Barrados do Baile. Quase. Preciso entender essa defesa, como vai jogar e tal, mas... né? E os Giants estavam muito mais abaixo. Né? Então nem Giants nem Cowboys entram no top 10, mas vamos ficar de olho nesses dois times, tá? Tem uma maquita rolando no fundo, tá uma maravilha. O título do vídeo diz tudo, né? A gente tem 2 novos times da Conferência Americana entrando no Power Ranking e, para tanto, 2 times saíram. Quais foram os times que saíram? O Houston Texans e o Jacksonville Jaguars. Os Jaguars fizeram, talvez, a pior classe, né? Teve São Francisco, mas São Francisco o time escolheu na primeira rodada, desceu para a segunda. Mas o draft dos Jaguars foi também bastante questionável a parte da escolha do Manuel Prenion no final da 3ª rodada. Foi bem ruim o draft dos Jaguars, eu não acho que eles se posicionaram para ficar mais perto de alguém. Considerando que os Jaguars não fizeram uma grande free agency, não se movimentaram tanto, e que perderam peças, né? Travis Etienne, por exemplo, foi para o Saints, só para citar um nome, que eu acho superestimado, mas fez um bom trabalho no passado. Os Jaguars saem no top 10. Eles terminaram muito bem a temporada e tudo mais, acho que o calendário foi fator, mas eles saem no top 10. O Houston Texans tem um elenco muito forte, mas o draft também não moveu o ponteiro. E eu acho que tem 2 times aqui com quarterbacks melhores, com certeza absoluta, quarterbacks de elite, que moveram mais o ponteiro, e aí eu coloco esses times no top 10. Houston é um time que a gente não pode descartar, mas, como vocês já sabem, o desempate para mim muitas vezes é quarterback. E o CJ Stroud terminou a temporada de um jeito medonho. Aí fica difícil. Mas olha em Houston, tá? Pode ser que, de novo, tenha uma das melhores defesas da NFL. Vamos começar com o 10º lugar, com o Kansas City Chiefs, que fez um draft defensivo. O dinheiro está no ataque com o Patrick Mahomes, né? O maior salário do time. E Kansas City continua na sua estratégia de investir no draft na defesa. Os Bengals fizeram isso muito no passado recente. Paga o Ja'Marr Chase, paga o Joe Burrow e investe na defesa no draft. A diferença é que Cincinnati não draftou bem na defesa e não conseguiu lapidar os jogadores. Kansas City vem conseguindo fazer isso com mais frequência. Né? O Karl Laftis, por exemplo, uma escolha final de primeira rodada. Os cornerbacks, não, o Trent McDuffie foi a 22, se eu não me engano. O Cincinnati não conseguiu. Né? E aí? Kansas City trouxe o Peter Woods, que é um defensive tackle que eu acho que jogando junto do Chris Jones é bem interessante, né? A maior virtude dele é apressar o passe, precisa melhorar contra a corrida e ser mais consistente. Mansour Delane, que era o melhor cornerback da classe para mim, subiram para pegar o Mansour Delane, eu acho que ele é um titular imediato e vai ter impacto. Armason Thomas, um jogador muito bom contra a corrida, com motor intenso, escolha do dia 2, vindo de Oklahoma, não tão bom no pass rush, mas um jogador que eu gosto bastante em termos de atitude, de ser competitivo e tudo mais. Então a defesa do Kansas City Chiefs, que deixou a desejar no passado pressionando o quarterback, ela, no papel, está melhor
depois desse draft e o jogo terrestre está melhor com a chegada do Kenneth Walker. Kansas City é um favorito ao título? Eu não colocaria hoje. Kansas City compete pelo Super Bowl? Sim. A ver como volta Patrick Mahomes, né? Mas tudo que eu vejo é que está no passo a recuperação. Nono lugar é um outro time que eu acho que fez uma off-season muito legal e que também tem um quarterback de elite, o Baltimore Ravens. Os Ravens precisavam de ajuda no meio da linha ofensiva e pegaram o melhor guard do draft, talvez o melhor linha ofensiva do draft, o Olavavega Ioane de Penn State. Um jogador com uma combinação fantástica de proteger o quarterback, de avançar no jogo terrestre, uma combinação fantástica de força e agilidade. Raro para um guard chegando do college para a NFL. O Vega Ioane vai ajudar bastante uma linha ofensiva que perdeu o Tyler Linderbaum, que agora está nos Raiders ganhando uma bica, né? 28 milhões a média. Não tinha como os Ravens, de jeito nenhum, igualarem essa proposta ou pensarem em pagar isso para o Tyler Linderbaum. No caso dos Raiders, são diferentes, tem um quarterback em contrato de calor e tudo mais. Mas não foi só isso. Chegou o Trey Hendrickson, que é uma peça muito importante para o pass rush. Pass rush esse que foi frágil em Baltimore do ano passado. Tem a volta aí de jogadores machucados em relação ao ano passado. O próprio Lamar Jackson não ficou 100% saudável. O Justin Maribuik também é um jogador que... É Justin Maribuik o nome dele? Tô doido? Confundi? Justin Tucky? Deixa eu ver. Maribuik, gente, é tanto nome, é tanta coisa. Por que eu falei Justin Maribuik? Sei lá. Mandi, né, que é um... Acho que é nigeriano. Belo nome, hein? Nandi. Nunca consegui falar direito. Sempre falei Maribuik, que é o sobrenome mais fácil, né? Tende a voltar mais saudável neste ano. E, para além disso, Zion Young, um jogador que eu acho que tem um alcance bom para a segunda rodada. Achava superestimado, que via muita gente colocando ele na primeira rodada, muita gente colocando ele no top 25 de prospectos e tal. Acho que é um jogador com motor muito bom, um jogador excelente contra a corrida, com muita vontade, mas pressionando o quarterback no mútil. Mas na segunda rodada, show de bola, ainda mais porque chegou o Hendrickson. E o Elijah Sarrett também, né? Wide receiver de Indiana, jogador muito seguro, vai ser um alvo muito importante para o Lamar Jackson em primeira descida. Foi draftado também mais para frente no dia 3. Então, eu acho que Baltimore sai muito fortalecido desse draft. Foi um draft muito bom, foi uma off-season muito boa dos Ravens, considerando as perdas que eles acabaram tendo, a Isaiah Likely, o Tyler Linderbaum e tudo mais. Os Ravens tiveram o azar de ter uma defesa muito machucada no ano passado, deve acontecer uma regressão à média em lesão esse ano, porque não é possível. E eu acho que Baltimore, hoje, para mim, é o favorito na AFC Norte. E é um time mais bem colocado na AFC Norte, inclusive no nosso Power Ranking. Então, Baltimore e Kansas City, como está no título do vídeo, entram no top 10. Chicago cai para oitavo, houve perdas defensivas, teve a excelente escolha do Dylan Tillman aí na 25. Não sou tão fã do draft do dia 2 dos Bears, é mais para compor, é um tight end a mais ali, papapá, mas você já tinha, queira ou não, o Cole Kmet e obviamente o Colston Loveland, é um cara com perfil mais de bloqueador que chegou. Depois eu falo sobre o draft dos Bears, tá? Em específico. Mas os Bears caem, e não é por culpa dos Bears. Tanto o oitavo colocado, o Chicago, como o sétimo, eles caíram porque um time que estava em oitavo subiu para sexto. Então não é demérito deles, é que teve um outro time que estava abaixo que melhorou bastante, que eu já falo sobre. Chicago, para mim, é hoje, nominalmente, se tiver que escolher o favorito na NFC Norte. Isso não significa que já é garantido, mas nem a pau. Os 4 times da NFC Norte, e é o mesmo discurso que eu tive ano passado, você se lembra? Os 4 times da NFC Norte têm condições de ganhar essa divisão. Os 4. Hoje, como terminou a temporada, o que mostrou o Caleb Williams nos playoffs, o talento puro dele, enfim. É um time, queira ou não, em ascensão, e eu acho que compete pelo Super Bowl. Se em fevereiro de 2027 você me falasse, Curte, você está em Los Angeles, você vai comentar os Bears no Super Bowl, eu não ia achar nenhum absurdo, honestamente. É muito gostoso falar isso, eu adoro falar isso. Essa frase completa, nossa, é um tesão de falar. Acho que vai acontecer? Não. Vejo muitos outros times da NFC na frente de Chicago. Inclusive, especificamente hoje, 1, 2, 3, 4 times com certeza à frente de Chicago. Mas não vamos descartar. Pode ser que os Bears nem ganhem a divisão, pode ser que eles não vão para os playoffs. Existe essa possibilidade. Mas hoje acho que é um time ainda bem posicionado. São Francisco é o sétimo, cai uma posição. Eu não gostei do draft do San Francisco 49ers, todo mundo tá careca de saber isso. Foram atrás de jogadores que eles gostaram, o consenso está no prédio, papapá. Não moveu ponteiro. A free agency foi legal, né? Chegou o Mike Evans, até por isso o São Francisco subiu em relação ao último Power Ranking de janeiro. Voltam jogadores machucados pro final do ano. Não contem com o Brandon Ayuk, tá? Que eu até achei que poderia, quem sabe ser trocado em abril, não foi o caso. Acho que ele não volta para São Francisco. O George Kittle, a gente não sabe como tá a recuperação ainda para valer, né? Ele machucou no jogo contra os Eagles. Mas acho que ainda é um time que saudável é muito forte, né? Esse é o ponto importante, saudável. Né? O Fred Warner vai voltar também e tudo mais. Então, São Francisco já falei sobre num vídeo em específico, já falei no Vencedores e Perdedores, cai uma posição aqui, mas nada de exagero. O sexto colocado é o Philadelphia Eagles, que sobe 2 posições.
O Philadelphia Eagles fez uma trocaça pelo Jonathan Greenard, um jogador que acho que é subestimado, até abaixo do radar, e assim, mais uma vez o Howie Roseman fazendo uma troca muito boa. Os Eagles precisavam de edge rusher, foram atrás dele. Eu já estou considerando os Eagles em sexto, com uma troca do A.J. Brown em potencial, que acho que está engatilhado. Mas chegou o Mekhi Lemon, chegou o Elias Towers, que é um tight end muito bom recebendo passe, uma negação bloqueando, mas um tight end muito bom recebendo passes. Os Eagles podem jogar mais em pacote 12 com esses dois. E menos calcaterra em campo, é uma boa notícia. Que mais que eu posso colocar aqui? Mekhi Bell, como um projeto para substituir o Len Johnson, eu gosto bastante. Enfim, o draft dos Eagles foi novamente acima da média, off-season dos Eagles novamente acima da média, o Howie Roseman não brinca em serviço. E essas mudanças, Mekhi Lemon, troca do A.J. Brown, me passa a impressão, Elias Towers mais um tight end recebedor, me passa a impressão que o ataque dos Eagles ele vai ser menos spread offense, vertical, perímetro com o A.J. Brown, e uma coisa um pouco mais taticamente elaborada, trabalho no meio do campo, jardas após recepção. Eu gosto disso, como vocês sabem, é meu estilo de jogo favorito. Vamos ver como vai acontecer, mas eu acho que em todo o processo, como eu já falei, o Jalen Hurts sai como vencedor. Quinto lugar, caindo 5 posições. Caindo uma posição. O New England Patriots, que fez um draft de compor. Falei sobre os Patriots num vídeo para os membros, tá? Sobre o draft dos Patriots. Um draft para compor elenco. Caleb Bowman não vai ser titular como offensive tackle no primeiro momento, mas é meio que um seguro para o Campbell no futuro, não agora, no futuro, mas em tese é para substituir o Morgan Moses, como vocês, mesmo os torcedores dos Patriots falaram, o Mike Vrabel falou, o Latour falou, papapá. Acho que faz sentido, né? Até fazendo um gancho do que eu falei na quinta-feira passada. Gabe Jacas, um edge rusher que eu acho que tende a produzir, mas não agora, precisa melhorar contra a corrida, mas é para compor. Tem muito power ranking que você vai ver New England caindo ladeira abaixo, tipo oitavo, décimo. Não é assim que funciona o meu power ranking. Estou falando que o meu power ranking é melhor ou pior? Não. Mas eu não gosto de derrubar time 4, 5, 6 posições, ainda mais com free agency drafts. Eles nem entraram em campo. O máximo que eu me permito é 2 posições, máximo 3. Então New England cai uma posição aqui porque um time passa para cima, que eu acho que o elenco está melhor, é um time da mesma divisão, e a gente vai falar agora o Buffalo Bills, o quarto lugar aqui do nosso Power Ranking, o vice-líder da Conferência Americana. E posso falar uma coisa? Eu sei que a temporada dos Bills terminou em lágrimas do Josh Allen em uma coletiva de imprensa. Josh Allen que agora é papai, hein? Ele vem com tudo. Porque a paternidade muda a vida da pessoa, ainda não passei por isso, vou passar se Deus quiser, mas muda a vida da pessoa. Eu estou confiante de novo em Josh Allen. Mas vamos falar a verdade. Se o quarto período tivesse sido diferente e os Bills tivessem ganho aquele jogo, eu acho uma chance razoável, eu teria apostado em Buffalo, que os Bills chegassem no Super Bowl. Era meu palpite antes dos playoffs. Para e pensa, tô falando sério, parece que vai ter um monte de falando, curte passando pano pro Josh Allen. Com certeza. Mas falando sério, cara, é que assim, não existe C no futebol americano, não existe C no beisebol, não existe C no futebol, não existe C em história. Mas vamos ser muito justos. Se Buffalo tivesse passado dos Broncos, teria chegado nos... Assim como, se os Broncos tivessem passado dos Bills com um Bo Nix saudável, eu acho que provavelmente Denver teria chegado no Super Bowl também. E aí, será que a narrativa não seria um pouco diferente para off-season? Se Buffalo tivesse chegado no Super Bowl? Acho que Seattle ainda teria vencido o Super Bowl. Teria sido talvez um pouco diferente, né? Então, um quarto muda tudo. O futebol americano é um esporte muito cruel, às vezes, né? E aí, caiu o McDermott, chegou o T.J. Parker, que é um bom edge rusher trabalhando com força, muito sólido contra a corrida na minha visão. Caiu a produção dele em 2025, mas eu acho que ele vai compor legal, permite que você tenha uma rotação de edge rushers e Bradley Chubb entre mais descansado. Ainda tem o Greg Rousseau, que eu adoro. Ed Oliver saudável. Eu gosto da defesa de Buffalo. Talvez uma defesa menos passiva nesse ano, depois da saída do Sean McDermott. Especialmente contra a corrida. E o ataque ganhou o DJ Moore, uma segunda rodada. Eu achei que foi caro, mas na época eu falei e continuo mantendo isso. E os Bills, e o Skyler Bell também, uma peça interessante para o slot no primeiro momento, né? Eu acho que os Bills têm um elenco melhor do que tinham no ano passado, por isso são meus quartos colocados e hoje o favorito na NFC Leste, ou o co-favorito com o New England, né? Para não desprezar os Patriots de maneira nenhuma. Vocês sabem que eu fui muito justo com o New England durante o ano inteiro, né? Terceiro colocado, cai uma posição, porque realmente o draft também não foi de impacto e eu não acho que os Rams chegaram mais perto do Seattle Seahawks, que escolhia com a última da primeira rodada, a última da segunda. Eu não acho que eles chegaram mais perto para 2026. Não vou falar mais de Ty Simpson, tá, gente? Não vou encher mais o seu ouvido de Ty Simpson. Se você quer saber sobre essa escolha, veja o Vencedores e Perdedores. Veja o vídeo depois do draft, a primeira reação, as 7 coisas que você precisa saber. Não vou mais falar sobre isso, que vai ficar maçante, tá? Vai ficar chato.
Vai aparecer ligação de telemarketing, né? Daqui a pouco você vai atender o telefone, sou eu falando: oi, você quer ouvir sobre a escolha dos Rams? Tá aí sim? Não, chega. Mas os Rams ainda têm um elenco muito forte. Eles estavam em segundo depois da free agency, só cai para terceiro porque eu quero subir o Denver Broncos. Por que eu quero subir o Denver Broncos? Aí vocês já sabem como é o pódio, né? Os Broncos sobem uma posição, sobem para segundo, porque eu gostei do draft dos Broncos. Esquisito falar isso, mas eu gostei. Jonah Coleman, running back muito seguro, não tem uma velocidade final de excelência, mas pouquíssimos fumbles, jogador que vai contribuir no jogo aéreo. Um seguro para o J.K. Dobbins, e Denver acho que sofreu um pouquinho na reta final sem o J.K. Dobbins saudável. E o Archie Harvey, flashes, mas nada demais. Também nunca fui muito fã do jogador. Denver trouxe o Justin Jolly, que é uma aposta bem interessante de quarta rodada como tight end, olho nesse menino. Denver trouxe o Jalen Waddle. Denver manteve o núcleo da defesa, teve quase nenhuma perda considerável. Denver tem o melhor cornerback da NFL. Denver tem uma dupla de pass rushers fantástica. Denver manteve a comissão técnica. O Bo Nix, pelo que eu li nessa semana, está no passo para estar apto no training camp a voltar da lesão que sofreu na final da Conferência Americana. Denver é o melhor time da Conferência Americana. Denver é o melhor time da Conferência Americana, tem um excelente treinador, tem um quarterback que eu não acho um quarterback top 10, mas que dá conta do recado, que é decisivo, que tem Puchel, isso ninguém pode tirar do Bo Nix. E Denver é o time a ser batido na NFC nesse momento. Consigo ver New England, Buffalo, Baltimore e Kansas City vencendo os Broncos no jogo de playoff? Consigo. Bem mais difícil em Denver, mas consigo. E o primeiro colocado trouxe um running back novo, investiu em secundária, no draft, gostei muito da escolha do Bud Clark, safety no final da segunda rodada, na mão do McDonald vai ser fantástico. Pagou o Jackson Smith-Njigba, que vai estar feliz. Pagou o Rashid Shaheed, então a essência tática do ataque se manteve. A linha ofensiva, o único senão ali é o Anthony Bradford. O senão dele também é TH no nome, que Anthony sem H é muito mais bonito. A defesa, sim, teve uma perda aqui a colar, mas Devon Witherspoon, fantástico. Josh Jobe, queira ou não, foi um cornerback em ascensão na mão do McDonald. O front é maravilhoso. Eu não tenho muito o que falar de Seattle. Seattle, o time a ser batido ainda. Pode ser que Seattle só volte ao Super Bowl quando tiver um novo Papa? Pode. Mas lembrando que Leão 14 é jovem. Então vai demorar bastante. Não é porque pela lógica, né? Mas eu acho que Seattle é o time a ser batido e hoje é um dos grandes favoritos do Super Bowl. Eu vou fazer prateleira de times antes do próximo Power Ranking. O próximo Power Ranking vai ser, obviamente, no final de setembro. Não tem como, na pré-temporada, não sei o que aconteceu, alguma calamidade, eu mudar essa lista. Mas prateleira de time acontecerá em agosto. Eu acho que vai ser melhor para ter uma noção da força dos times, porque a classe média da NFL está muito povoada. Vai ser quase impossível fazer um Power Ranking de 11 a 20. A gente tem muito time, e eu vou falar sobre isso num vídeo para os membros, o Barrados no Baile. Jacksonville, Houston, Green Bay, Los Angeles Chargers, Detroit. Acho que Minnesota dá para entrar nessa lista agora com Kyler Murray. Dallas. Em ascensão, quem sabe o New York Giants. Não acho que vai acontecer, mas quem sabe o New York Giants. Quem mais? Cara, é tanto time. Carolina, Atlanta, Tampa Bay, Pittsburgh, Cincinnati. Tem muito time na classe média da NFL e prateleira vai ser melhor para isso, tá? Mas isso vai ficar para agosto. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esses outros times, assine o Like Plus, vem com a gente, custa só R$8 por mês e você ajuda a pagar meu casamento, né? Meu casamento. Você que já casou sabe como é complicado, então se você assinar o Like Plus, você contribui um pouquinho para eu pagar meu casamento. E tem muito conteúdo em troca, né? Serão basicamente o quê? 30 vídeos neste mês de maio ao todo. Um beijo carinhoso para todos vocês, fizemos todo o destaque que podíamos. Eu não vou fazer o recap aqui da lista, tá? Porque eu já falei ao longo do vídeo, acho que não tem porquê. E a gente volta em breve com mais. Até a próxima. Tchau!